Pessoal, a gente vai falar agora sobre o controle de inventário, perfeito? Semana 1, dia 6. Inventário, o que é? Você fazer o controle tanto no aspecto físico quanto contábil dos bens que tem teu depósito aí, beleza? Pode ser no seu depósito, quando se tratar de bem de consumo, certo? Por exemplo, o material expediente. Quando se tratar de bem permanente, o inventário pode ser em loco, nas localidades do seu órgão, perfeito? Vou verificar lá quantas mesas, cadeiras tem em cada sala. Vamos lá, primeira questão. E o estabelecimento de uma política de estoques, ele deve, obrigatoriedade aqui, ó, determinar o nível de flutuação dos montantes destinados ao atendimento das demandas. Então veja, estou pensando numa política de estoques. Como que vai ser o meu estoque? O estoque vai ser, vou levar em conta aí meu estoque de segurança, meu nível de estoque, qual vai ser, certo? Qual é a quantidade de cada material que eu vou utilizar no período, se eu tenho espaço para guardar esse material. Então, quando eu estiver pensando nisso, na minha política de estoque, o estabelecimento da política de estoque, ele deve determinar o nível de flutuação dos montantes destinados ao atendimento das demandas. Que seria o nível de flutuação? Flutuação significa que vai ter alguma coisa variando, certo? Vai determinar, então deve determinar o nível de flutuação dos montantes destinados ao atendimento das demandas. Que montante é destinado ao atendimento das demandas? Os montantes, eu posso pensar o que? Nos quantitativos. Quantitativos de quem? Nos quantitativos dos bens, certo? Que eu vou ter lá disponível no meu depósito. Então, de novo, o estabelecimento de uma política de estoques deve determinar o nível de flutuação, se eu gasto mais ou menos dos quantitativos. Vai ter sazonalidade, então esse nível de flutuação eu tenho que levar em consideração ou não? Tenho, devo sim, correto. Então veja, de acordo com dias, dentro das grandes variações de mercado, é necessário que o gerente de materiais prepare-se de forma adequada, que fique capacitado a responder às novas exigências em relação às variações dos preços, que é o nível de flutuação de venda de seus produtos acabados de preço de matérias-primas. Perfeito. Então, aqui está falando de nível de flutuação relativo a preço. Quais são as diretrizes? Metas de quanto a tempo de entrega dos produtos. Então tem que levar em consideração aí o tempo de entrega, quanto tempo demora. Qual mais? Definição do número de depósitos ou de almoxarifados e a lista de materiais a serem estocados nele. Então tem que ser primordial, né? Porque se eu tenho que me preocupar com um depósito, tem que saber o tamanho dele e o que eu vou armazenar nele. Até que níveis deverão flutuar os estoques para atender a uma alta ou baixa das vendas ou uma alteração de consumo. Então veja, está aqui a nossa resposta. Então, vai ter um nível de consumo, por exemplo. Então vou verificar isso daqui, ou o meu almoxarife vai ficar esperto com essas sazonalidades, perfeito? Quer um exemplo? Vai ter lá no mês de janeiro vai ter lá um seminário no meu órgão, então o consumo vai aumentar. No mês de julho, o consumo, a galera sai toda de férias, o consumo diminui. Aí retorno lá em agosto, em setembro, tem um outro seminário, por exemplo, então vai aumentar o consumo. Então tem que me precaver com relação a isso. Sim, então diretrizes
Até que níveis deverão flutuar os estoques, então vai ter essa flutuação, para atender a uma alta ou baixa das vendas ou na alteração de consumo. Perfeito, então a questão está correta. Então, o estabelecimento de uma política de estoque, ela deve determinar o nível de flutuação dos montantes destinados ao atendimento das demandas, de tal modo que você evite a ruptura de estoque, ou seja, a falta do material no seu estoque. 2. A efetividade da atividade de recebimento. Você está lá no almoxarifado, agora está recebendo material. Então é uma atividade intermediária às atividades de compra e pagamento? Sim. Nela você está verificando então o material, se o material está de acordo com o que foi contratado antes do pagamento. Perfeito. Implica a realização de adequados procedimentos de conferência da quantidade dos bens recebidos, não só a quantidade, como também o que? A qualidade. Perfeito. Entre os quais se inclui a conferência por acusação. O que é conferência por acusação, gente? Vamos lembrar? Conferência por acusação, ela vai ser o que? Eu conto os quantidades, por exemplo, chegou lá canetas, então eu vou contar a quantidade. Então primeiro eu vou contar quanto chegou. Depois que eu contar esse quantitativo, eu vou lá na nota fiscal verificar se está batendo o quantitativo. Então é a conta chamada aí contagem cega, por acusação, também chamada de contagem cega, que eu não verifico anteriormente quanto que eu tenho na nota de empenho nem na nota fiscal. Por acusação igual a contagem cega. Técnica que permite ao conferente efetuar a contagem dos bens recebidos com base nas quantidades informadas pelo fornecedor na nota fiscal. Com base? Não, ele não vai ter a base. Contagem cega. Perfeito. Quando ela é com base na nota fiscal, com base vai ser o que? Vai ser a contagem chamada de quantitativo, conferência chamada quantitativa. Perfeito? Conferência quantitativa. Então veja, a quantitativa é a atividade que verifica a quantidade declarada pelo fornecedor na nota fiscal. Então eu tenho por base o que? O quantitativo ou a quantidade declarada na nota fiscal. Perfeito? Para que corresponda efetivamente a recebida. Agora a outra, que é a conferência por acusação, que ele misturou os conceitos, também conhecida como contagem cega, é aquela na qual o conferente aponta a quantidade recebida, desconhecendo a quantidade faturada pelo fornecedor. A confrontação do recebido versus faturado efetuada a posteriori, por meio do regularizador que analisa as distorções e providencia a recontagem. Quer um exemplo como que eu faço isso? Se eu entrego uma nota fiscal lá pro... Você é o chefe do almoxarifado, sabe que se você entregar a nota fiscal ao conferencista lá, ao cara que está conferindo lá o material, você entrega para ele, a probabilidade de ele fazer uma contagem meio nas coxas é muito grande. Agora, se eu pego a nota fiscal, seguro a nota fiscal e peço para ele verificar lá contagem, sem ele saber, então ele vai fazer uma contagem sem ele saber a quantidade de material que
que chegou na fatura. Então vai pegar todos os materiais, vai um por um e vai fazer o que? Uma contagem o que? Atenta, perfeito? Depois disso que eu vou fazer o que? Vou confrontar com o que tem na nota fiscal para ver se está correto e vou verificar somente aquelas que estão eventualmente discrepantes para fazer a recontagem, perfeito? Então essa aí é a chamada conferência por acusação ou contagem cega. Então veja aqui o que ele trouxe aqui. Se eu estou fazendo contagem dos bens recebidos com base na nota fiscal, é uma contagem quantitativa, então portanto isso tem que estar errado. 3. São atributos para classificação de materiais. A abrangência, perfeito. Confiabilidade não tem. Flexibilidade, perfeito. Variedade não tem. E generalidade também vai ter? Não, não vai. Então vai ter o que? Os atributos são a abrangência, que mais? A praticidade, então vamos por aqui a abrangência, a praticidade e quem mais? A flexibilidade. Então veja que aqui eu tenho a abrangência, tenho a flexibilidade, confiabilidade não, variedade não e generalidade não. A abrangência, a classificação, ela tem que as características dessa classificação de material, ela tem que abarcar mais do que um item. Essa seria a ideia. Então, características dos materiais de forma mais abrangente, ele vai estar verificando, perfeito? Praticidade é sem complicações, nada de inventar algo complexo que você não precisa. E flexível, eu vou estar, por exemplo, pegando essa abrangência e cruzando dados, certo? Com quem? Flexibilidade, então é interface entre duas ferramentas, certo? Entre dois tipos de classificação, pode ser. Por exemplo, vou usar lá a curva ABC. Curva ABC no meu estoque. Então a curva A vai do A ao C. Aqui maiores significativos em relação ao preço. E em termos de quantidade, pequeno. E no C, preço pequeno, quantidade grande. Então são contrários. Exemplo aqui, parafuso. Parafusos. Então veja que o parafuso tem uma grande quantidade, preço centavos. E aqui nesse outro lado aqui, vamos pegar um remédio, por exemplo, um remédio caríssimo. Então eu tenho aqui uma caixa de remédio que custa aí 100 mil. Aqui um parafuso custa aí 15 centavos. Perfeito? Eu tenho essa curva ABC. E agora tenho outra classificação lá, por exemplo, critério da classificação X, Y, Z. Então do X ao Z, do menor grau de criticidade até o maior grau de criticidade. O maior grau de criticidade é aquele material que se faltar na minha organização para tudo. Então veja, quem vai se faltar para tudo? Por exemplo, aqui o remédio. Veja que o remédio aqui nesse caso especial aqui está aqui na minha curva ABC. Então eu consigo fazer o que? Uma interface, verificar
na XYZ, e na curva ABC eu posso fazer um controle desse material, ou eu posso pegar então tudo que for da Z, que não necessariamente vai estar relacionado a preço, mas sim o que ao grau de importância daqui, e vou verificar na minha curva ABC o grau de importância também. Então vou verificar na A, que é bom, independente do valor, e também vou verificar aqui a demanda que eu tenho no meu estoque, e na Z, que é o material crítico, e na A, que é o material muito caro, perfeito? Então eu tenho que conseguir fazer com que o sistema converse com os critérios, converse. Daí seria o que? A flexibilidade, perfeito? Tem que ser algo prático, tem que ser algo flexível e abrangente. Não adianta essa minha classificação aqui só serve para um determinado item e eu tenho 200 itens no meu almoxarifado. Então esses são os 3 atributos segundo o Viana aí, e não mais do que isso. Então, praticidade, a abrangência e a flexibilidade. Então nada de generalidade, variabilidade ou confiabilidade. 4. A ação da gestão de estoques tem como objetivo. Qual é o objetivo da gestão de estoques? Um deles, né? Garantir a entrega de material para suprimento ou de produto para venda. Então essa é a máxima. Você lá é o almoxarife, você tem que pensar no que você vai ter o material para entregar quando o material for solicitado. Então esta é uma das questões, uma das ações do almoxarife, que é então a garantia da entrega do material para o suprimento, perfeito? Que seja acomodado e reservado, ou seja, ele está o que? Estocado para ser entregue quando houver solicitação. Óbvio que está correto. 5. O controle da quantidade. Controle da quantidade de materiais está ligado à gestão da inovação. O controle de quantidade de materiais está ligado à gestão da informação, da inovação e da tecnologia de uma empresa. Você está lá no almoxarifado do órgão público, você não está fazendo o controle porque você não está corretamente aí inserido aí alinhado com a gestão da inovação. Tem sentido isso? Não, você não tem sentido isso. E está alinhado, está ligado à gestão da tecnologia também de uma empresa, com a área de tecnologia da empresa? Também não, perfeito? Então, em linhas gerais, a questão está errada, perfeito? Em específicas, eu poderia estar utilizando a gestão da tecnologia de uma empresa para a melhoria da quantidade dos itens estocados. Poderia estar, sim, utilizando. Mas dizer que o controle da quantidade está ligado à gestão da tecnologia da empresa, eu não posso afirmar. Errado. E vamos para o 6º. O gráfico acima aqui, ele traz uma aberração aí com relação às questões nesta área, certo? Porque os autores falam divergentemente do que está escrito aqui nesse gráfico aqui. Vamos lá, olha só. O intervalo de revisão, que é o que? Daqui até aqui e depois até aqui, ou seja, esse T1, depois o T2, ao longo acarreta baixo nível do estoque médio. Então está baixando o nível? Sim, está vindo lá no ponto de pedido, baixou o nível, perfeito. E aumento do custo do pedido? Sim, porque quando ele chega exatamente aqui, você está o que? Efetuando o pedido, então está aumentando o custo do pedido. Você está emitindo uma ordem de serviço, você está ligando para o fornecedor, está tratando sobre assunto relacionado a pedido, ok?
e o incremento do risco de ruptura, risco de ficar sem o material, porque chegou aqui, se não chegar esse material aqui no tempo de reposição, eu vou usar o que? O meu estoque de segurança. Então eu estou tendo um risco de ruptura. Sim, olha aqui, ó, nesse caso aqui, ó, não aconteceu a entrega aqui, ou o item foi refugado. Olha o que aconteceu, entrei no meu estoque de segurança, isso é ruim, isso aumentou meu risco de ruptura. Então a questão está correta, perfeito. Olha só, então uma periodicidade pequena entre revisões acarreta um estoque médio alto e consequência aumento de custo de estocagem. Periodicidade alta entre revisão acarreta baixo estoque médio e com consequência aumento dos custos de pedido e o risco de ruptura. Então, em outras palavras, ele está dizendo aí a mesma coisa que a gente estava analisando no gráfico, beleza, povo? Mas eu vou deixar esses 6 aqui para comentar lá na questão 9, para você ver o que ele trouxe lá para nós. Vamos lá. 7. Um sistema alternativo de puxar estoques. Então nós temos 2 tipos de sistema: o puxa estoque e o empurra estoque. Puxa estoque, empurra estoque. Puxa estoque significa que eu vou estar utilizando o just in time. Imagina uma cordinha puxando os hambúrgueres lá de dentro do McDonald's e está sendo produzido só quando eu estou puxando. Quando eu estou precisando daquele material. Parou lá dentro. Parou de ser fabricado. Então, lá na gôndola não vai ter esse material. Perfeito? Então, é esse sistema push stock. É o sistema hoje que a maioria dos grandes supermercados utiliza. Tem lá os caixas na frente, lá na saída, certo? E esses caixas aqui com o pessoal aqui, as pessoas estão comprando, tá tudo aqui nas prateleiras, e aqui atrás tem aqui estoque zero. Então o cara tá aqui na prateleira consumindo, passando aqui, comprando, saindo. Quando tá saindo, esse estoque tá diminuindo. Eu estou o que? Puxando que o fornecedor lá do estoque dele traga para mim aqui mais material para cá. Então eu estou fazendo o que? Puxando. Eu estou aqui puxando o estoque, beleza? Estou puxando, beleza? Então eu só tenho material puxando estoque. Agora ao contrário do empurra estoque, você tem uma empresa de fábrica de calçados e você vende um calçado X e o fabricante te manda lá, te empurra um lote de calçados do 30 ao 52. Só que os extremos não são muito, não sai muito. Você vai chegar lá do 30 ao 52, o extremo vai sair pouquíssimos, mas ele vai ter que empurrar esse material goela abaixo para você, ok? Então, o puxar estoque, você vai lembrar do just in time, ok? Que se adequa às necessidades de uma organização que adquire mais de um produto do mesmo fornecedor. Então eu estou comprando aqui mais um produto do mesmo fornecedor, no caso supermercado. Então um sistema desse então é aquele que mantém a quantidade do pedido em cada período fixa, ou cada período a quantidade, o pedido vai ter um quantitativo fixo. A quantidade do pedido em período fixo significa, quer dizer o que? Que
Período fixo vai ser de cada 15 dias que eu vou pedir esse material. Tem sentido isso? Ou tem sentido quando eu precisar do material? Se eu estou puxando o meu estoque, não tem sentido falar que a quantidade do pedido está num período fixo. Vai estar num período que não é fixo, está no sistema de reposição contínua. Perfeito? Então, o just in time combina com o sistema de reposição contínua. Perfeito? Estão entendendo ou não? Qualquer coisa me manda um zap aí, povo. Mas a questão está incorreta aí por isso. Beleza? Então, puxar estoque combina com o just in time. É aquele que mantém uma quantidade do pedido em cada período fixo. Cada período não. Cada período que eu estiver solicitando aí, vai vir mais ou menos o material aí. Mas o período não é fixo. Não vai ser de cada 15 em 15, de 20 em 20, de 30 em 30. Se saiu tudo num dia, ele já puxou estoque. Se já puxou estoque nesse dia, já veio o material. Agora, não está saindo venda daquele material, vai demorar uma semana, 2, 3, 4 semanas, vai demorar. Então o período não pode ser fixo, então está errado. Então o sistema empurra estoque poderia ser a resposta aqui, tá? Então, errado. O tombamento, o que é o tombamento? O tombamento é quando chega um material para você na tua organização e você vai tombá-lo, que significa que você vai incluir no acervo patrimonial. Então é o que? A inclusão e controle depois. A inclusão no acervo patrimonial do órgão. Consiste na exclusão do material do estoque da organização. Tá errado. Então é a inclusão do acervo no acervo patrimonial. Questão 9. Aqui ó, a questão que eu estava falando relacionada ao 6. A questão 6. Olha só. O período de revisão corresponde ao intervalo de tempo entre dois pedidos de um material cujo controle de estoque é realizado pelo sistema máximos e mínimos. Sistema máximos e mínimos é o sistema de reposição contínua. Quando ele fala em revisão é o intervalo de tempo, revisão entre dois pedidos de material ocorre a revisão, e segundo todos os autores aí ocorre no sistema de reposição periódica. Conflita, portanto, com o gráfico da questão 6. Conflita com o gráfico da questão 6. Perfeito? Se você olhar pelo gráfico da questão 6, você vai olhar que é um sistema de reposição contínua que ele traz lá, revisão, quando na realidade seria um ponto de pedido. Perfeito? Então, a questão está incorreta e tomar cuidado com ela. Questão 10ª. Ele vai falar que o controle de estoque do item que trata a ficha foi realizado pelo sistema de revisões periódicas. Revisões periódicas, cada 15 dias vai chegar o material, cada 20 dias, cada 30 dias, de tempos em tempos vai chegar esse material. Contínua, quando bater o material numa certa quantidade, eu solicito. Então, quando bater numa quantidade é chamado de ponto de pedido, eu solicito o material. Então, vamos ver lá. Veja, eu tenho uma quantidade que entrou aqui, ó, entrada de 10, vai ter aqui saída de 5 e saldo de 5. Aí depois aqui vem o que? Uma saída de mais 3. Se saiu 3 mais 5, saíram 8. Aqui vai ter um saldo agora de 2. Teve um saldo de 2. Vai ocorrer agora o que? Uma nova entrada de
15. Perfeito, ó. Teve uma entrada de 15. Quando bateu 2, entrou 15. Agora vai sair 12. Saiu 12 e eu tenho agora quanto? Eu tenho 15 mais 2, 17. Saíram 12, ficou quanto? 5. Então meu saldo de 5. Agora vai sair de novo aqui, ó, consumo de mais 2 e chegou em 3. Depois consumiu mais uma, chegou em 2. Opa, chegou em 2, aconteceu o que agora de novo? Olha só, chegou um novo lote. Você está observando que isso aqui está um sistema. Qual o sistema que está tendo aqui? Sistema de reposição periódica ou contínua? Contínua. Por que o periódica não é? Porque não está tendo de tempos em tempos. Olha só, vamos pegar aqui. Se eu pegar 10 do 9 a 12, ó, 2 dias. Aqui, ó, depois demorou quanto tempo para vir um novo lote? 10 dias. Então não é um sistema de reposição periódica. Então tá errado aí, ok? Sistema de reposição contínua. Contínua, então por isso que o item está errado. Povo, se você chegou até aqui, cara, você tá subindo aí seu nível, com certeza você vai chegar no seu objetivo. Então mantenha o foco que o resultado vai ser inevitável, beleza? Um abraço.